E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que tu estás aqui no nosso canal no YouTube mais uma vez. Então, vamos para mais uma questão comentada aqui, questões de vestibular e concursos do ano de 2020, né, pessoal? Hashtag 5. Então, vamos lá. Olha só, aqui uma questãozinha naquele formato certo e errado. Pessoal que vai prestar concurso, né, concurso público aí, sabe que essas questões são bem tradicionais, principalmente para algumas bancas, por exemplo, a banca CESP Sebrasp, né, é uma banca que mais do que nunca está muito acostumada com esse tipo de questionamento. É um questionamento que no primeiro momento parece ser uma coisa muito mais fácil, mas quem está acostumado com esse tipo de questão sabe que na verdade não é dessa forma. Então, vamos lá, olha só, é aquele tipo de questão que a gente só pode marcar se de fato tiver certeza, então tem que estar afiado, né, pessoal? Olha só, aqui não é da banca CESP Sebrasp, é da banca Quadrix, né, do órgão para a prefeitura de Canaã, dos Carajás, no Pará. Tá ali o cargo para vocês, mas como ela se assemelha, né, ao formato, tá, pessoal? Não estou analisando aqui em nível de dificuldade, etc., mas falando sim do formato da prova, de certo e errado aqui, como a banca Sebrasp aí agora está, né, tá em pauta, porque saiu o edital aí para o DPEM, então eu acabei trazendo uma questão aqui para vocês também nesse formato, e nós vamos também comentar algumas questões depois da banca CESP Sebrasp, tá? Não te preocupes. Então, vamos lá, olha só, julgue o item quanto à correção gramatical dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à correspondência oficial. Pessoal, olha só, tá? Esse aqui é aquele tipo de questãozinha bem cretina, bem sem vergonha, porque ele fala assim, ó, quanto à correção gramatical. E quando eu falo em correção gramatical, eu tenho que analisar o quê? Vamos lá. Sintaxe, né? Paralelismo, né? Questões de homônimo, parônimo, ou seja, questões de ortografia, é tudo, regência, concordância, tá? Então eu tenho que analisar tudo isso, por isso eu tenho que fazer uma análise muito cautelosa aqui. Então vamos lá, olha só, ele começa o nosso textinho assim, ó, informamos-lhe. Aqui a gente já tem uma colocação pronominal, né, gente? Uma colocação pronominal. E ele está fazendo uso ali justamente de uma ênclise. A pergunta é, está correta a ênclise ali? Sim, está correta. Por quê, pessoal? Porque diz a regra que em início, quando tiver uma colocação pronominal no início de uma frase, no início de uma oração, o que acontece? A colocação pronominal, né, adequada a ser utilizada é a ênclise, né, pessoal? Salvo aqueles casos que nós já sabemos, né? Se o nosso verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito, que daí pediria ali uma mesóclise. Não é o caso aqui, porque o verbo está no presente. Então, informamos-lhe que o prazo para interposição de recursos contra a decisão do Conselho de Fiscalização e Controle, que encerraria-se no último dia útil do mês. Olha só. Aí aqui, pessoal, nós temos assim, ó, que encerraria-se. Nós temos mais uma colocação pronominal. E perguntinha, essa colocação pronominal, ela está adequada? Tá? Ó, que encerraria-se. Pessoal, olha só a viagem. Olha aqui, ó. Qual é o tempo verbal que eu estou utilizando aqui? É o futuro do pretérito, né? Pois é. Então, toma cuidado. Olha só, eu sei que aqui ele não está questionando dessa maneira. Ele só está pedindo se está correto ou se está incorreto. Tá? E aí tem um detalhe, olha só. Mas eu quero, né, abrir um pouquinho o leque aqui para vocês. Quando eu tenho o futuro do pretérito ou o futuro do presente, a regra geral diz que a gente vai fazer o uso da mesóclise. Tranquilo? Foi? Agora, olha só. Lembra como é que a gente forma a mesóclise, né? Tu pega o verbo, conjuga o verbo na forma que tu queres, né? No caso aqui no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então vamos pegar ali e vamos conjugar, ó, encerraria. Tranquilo? E aí o que a gente faz? A gente tira a desinência final aqui do verbo, tá? Tira, coloca o nosso pronome oblíquo átono, tá? E devolve a desinência, ó. Tá? Então, a desinência verbal, obviamente. Então, ficaria o quê? Encerrar-se-ia. Olha que coisa linda, né? Essa seria a forma mesoclítica, né? A mesóclise do encerraria. Seria encerrar-se-ia. Só que tem um detalhe, pessoal. Tá, tudo bem. Vamos imaginar que a pessoa faça essa leitura. Ela diria, não, então aqui é uma mesóclise, portanto está errado. Eu vou te dizer assim, ó, a pessoa acertaria, mas não pelo caminho mais adequado, tá?
Porque de fato está errado isso aqui. Não é encerraria-se, não é uma ênclise, mas não pela obrigatoriedade da mesóclise, porque aqui não é mesóclise, pessoal. Aqui seria um caso de próclise. Mas por que, professor? Por isso aqui, ó, gente. Lembra que o quezinho ele é um pronome relativo, certo? E aí a gente tem algumas palavras que são partículas atrativas do pronome oblíquo-átono. Lembra disso? Então, olha só, aqui eu teria uma partícula atrativa para uma próclise. Por quê? Porque tem aquela regrinha clássica que diz que pronome atrai pronome. Então, na verdade, seria o controle que se encerraria. Ó. Essa aqui seria a colocação pronominal adequada. Ó. Se encerraria. Então, te liga. Tudo bem, se o cara pensasse que é uma mesóclise, tá, ele iria acertar essa questão de qualquer jeito, mas não, né, pelo viés adequado, porque daqui a pouco, se fosse assim uma questão, preencha com a forma pronominal adequada, aí uma galera cairia, provavelmente, porque olharia, é verbo no futuro do pretérito, então é mesóclise. Não, pessoal, é que lembra o que acontece. Eu sei que alguém diria assim, mas Marques, tu concordas comigo que aqui eu tenho um conflito de regras? Concordo, porque tem uma regra da gramática que diz que verbo no futuro do presente ou do pretérito, eu vou utilizar a mesóclise. Mas também há uma regra que diz que se eu tiver uma partícula atrativa, eu vou utilizar uma próclise. Tá, e aí? Eu tenho as duas coisas aqui, eu estou num conflito de regras. E aí, em conflito de regras, pessoal, não esqueça, olha só, vocês têm a próclise, vocês têm a mesóclise e vocês têm a ênclise, certo? Próclise, mesóclise e ênclise. Em termos de força, pessoal, tá aqui, ó, mais forte é justamente a próclise, tá? E por último nós temos a ênclise. Então, ó, entre próclise e mesóclise, quem é que ganha? A próclise. Entre mesóclise e ênclise, quem é que ganha? A mesóclise. Então, lembrem disso. Entre próclise e mesóclise ganha a próclise, por isso que o correto seria que se encerraria e não encerrar-se-ia. Portanto, aqui está errada, né, essa alternativa. Tudo bem que lá no texto ele utilizou ênclise, tu já sabia que não poderia ser uma ênclise, então está errado o nosso, né, gabarito é justamente errado. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, se gostou, curte, compartilha com seus amigos e nos vemos na nossa próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.